As crianças me abandonaram por causa da mãe infiel e do nosso divórcio porque o novo marido dela deu empregos em uma empresa. Eles não me convidaram para seus casamentos e cortaram contato por 8 anos. 8 anos atrás, eu, de 56 anos, descobri que minha esposa, Maria, de 52 anos, estava me traindo com um de seus amigos da faculdade. O caso já durava quase um ano quando finalmente os peguei, e depois que descobri, saí de casa e imediatamente pedi o divórcio. Já estávamos passando por um momento bem difícil no nosso casamento porque ela não achava que eu estava trazendo dinheiro suficiente para casa como treinador de beisebol do ensino médio, embora eu estivesse dando o meu melhor, ela simplesmente reclamava constantemente de tudo. Nós brigávamos com muita frequência, na minha cabeça, pedir o divórcio não era uma decisão muito difícil. Na época, nossos 2 filhos já tinham se mudado, então eu não tinha nada para ficar também. Infelizmente, esse divórcio também me custou o relacionamento com meus filhos porque, por alguma razão, eles decidiram ficar do lado da mãe. Inicialmente, eles tentaram me convencer a pegar leve com ela só porque ela era dona de casa há muito tempo, então tentaram me dizer que ela devia estar entediada com a monotonia da vida dela, e além disso, depois que eles se mudaram, começamos a brigar por cada coisinha também. Naturalmente, ela não estava feliz e eu estava passando por uma fase financeira difícil também. Mas eu não conseguia entender por que meus filhos estavam tentando tanto me fazer perdoar Maria, especialmente considerando o fato de que eu estava passando pelos mesmos problemas que ela estava, mas eu não tinha saído do meu caminho para trair ela. Na verdade, depois de cada briga que tínhamos, eu tentava compensar e fazer ela se sentir especial de alguma forma. Obviamente, nada disso significava nada para ela, e eu estava muito chateado que meus filhos estavam tentando me fazer dar uma segunda chance a ela. Então acabei brigando com eles sobre isso também e eles me cortaram da vida deles. Depois que o divórcio foi finalizado, comecei a me sentir muito solitário, especialmente porque apenas 2 meses depois do divórcio, Maria acabou se casando novamente com o cara com quem ela estava tendo um caso. Eu não estava falando com meus filhos na época, mas então, tentei me aproximar deles, e eles me perdoaram. Mas isso foi só algo que eles disseram por falar, eu não acho que eles realmente me perdoaram na época porque, pelos próximos 2 anos, eles nem me convidaram para nada. Na verdade, eu mal tive algo a ver com meus filhos até o começo deste ano. E a única razão pela qual eles estão tentando se dar bem comigo agora é porque eu comecei meu próprio negócio com alguns amigos alguns anos atrás, e de repente, começou a decolar recentemente. Então, estou indo muito bem e acho que é para isso que eles estão aqui. Para contextualizar, eu estava trabalhando há muito tempo como treinador esportivo do ensino médio, mas eu era severamente mal pago e sobrecarregado. Eu tinha um amigo que trabalhava em outra escola e nós dois estávamos tendo dificuldades com dinheiro enquanto tentávamos bolar alguns planos de aposentadoria. Nós dois decidimos que falaríamos com algumas outras pessoas e tentaríamos abrir nossa própria unidade. Dessa forma, ainda poderíamos treinar crianças porque era nisso que éramos realmente bons e tínhamos muita experiência fazendo isso também. Mas poderíamos transformar isso em um negócio e esse seria nosso plano de aposentadoria. Então trouxemos outro amigo que estava interessado em perspicácia empresarial a bordo conosco e começamos isso. Não esperávamos nada grande na época, mas temos orgulho de dizer que agora estamos indo muito bem para nós mesmos e estou orgulhoso de quão longe chegamos. Nossa instalação é bem popular e estamos pensando em ramificar em breve. E eu acho que meus filhos devem ter ouvido falar disso porque eles me procuraram no começo do ano e começaram a tentar me agradar. Inicialmente, eu estava muito feliz que eles estavam tentando me envolver mais em suas vidas porque eu achava que eles tinham finalmente recuperado o juízo ou algo assim. Eu não suspeitava que eles pudessem ter segundas intenções, mas alguns dias atrás, os dois vieram me visitar. Meu filho mais velho, Gabriel, e sua irmã Vitória estão casados agora. Gabriel se casou há 6 anos e Vitória se casou há 4 anos. Não fui convidado para nenhum dos casamentos porque eles me disseram que a mãe deles estaria lá junto com o marido e que ficaria muito estranho para todos. Fiquei muito chateado com isso, mas eles me disseram que não havia o que fazer, o casamento ficaria muito cheio e prometeram me compensar em algum momento, o que nunca fizeram. Achei que finalmente estava acontecendo, mas então,
Quando me visitaram recentemente, começaram a me contar sobre como tinham ouvido falar que meu negócio estava indo muito bem e queriam que eu começasse a passar mais tempo com meus netos e também os ajudasse com algum dinheiro. Finalmente percebi o que estava realmente acontecendo. Foi muito difícil para mim não ficar bravo com eles na hora, mas eu disse a eles que definitivamente consideraria isso, e eles pareceram felizes o suficiente, então eles foram embora. Mas depois que eles foram embora, eu os bloqueei em todos os lugares porque eu tinha certeza de que eles estavam tentando me usar para o meu dinheiro. Gabriel tem 2 filhos, um deles tem 5 anos e o mais novo tem apenas 1 ano. E pelo que eu sei, Vitória deu à luz sua filha há 6 meses. Eu ainda não conheci nenhum dos meus netos. Já faz 5 anos que meu primeiro neto nasceu, e eu nem o conheci. Claro que dói. E eu tentei fazer com que Gabriel trouxesse seus filhos para que eu pudesse conhecer eles, e quando a filha de Vitória nasceu, eu tentei conhecer ela também, mas eles sempre recusaram. Era sempre a mesma desculpa, que Maria e seu marido estariam lá e não queriam que as coisas ficassem estranhas. Eu sempre tinha que entender e deixar para lá, e isso doía. E agora eles finalmente querem me dar uma chance de brincar de vovô, e eu acho que é tudo porque as coisas não estão indo bem para eles financeiramente. Eu não tinha ideia de nada disso antes e é por isso que eu não os cortei completamente da minha vida. De qualquer forma, eu não estou realmente em contato com a maioria da família e não sou de fofocas familiares. Para satisfazer minha própria curiosidade, decidi perguntar para alguns membros da família sobre o que meus filhos estavam fazendo. E foi assim que consegui descobrir que eles estavam passando por uma fase financeira muito difícil nos últimos 2 anos, e além disso, as coisas não estavam mais exatamente um mar de rosas com o padrasto. Achei isso realmente chocante porque, por quaisquer fotos que eles postaram depois que a mãe dele se casou novamente, parecia que a família era muito próxima do cara. Mas, aparentemente, as coisas estão azedando porque ele está planejando vender sua empresa. Eles lidam com imóveis e depois que Maria se casou com ele, meus filhos começaram a trabalhar na empresa dele. E eu não quero dizer isso porque não tenho certeza, mas acho que é por isso que eles estavam tão ansiosos para ficar do lado da mãe no divórcio. Porque eles acreditam que se eles me fizessem pegar leve com a mãe deles em vez de arrastar o divórcio, isso garantiria a eles um lugar na companhia do padrasto. Basicamente, eles foram trazidos pelo parceiro de caso de Maria e eu nunca descobri sobre isso porque eu nunca tinha sequer suspeitado que algo assim aconteceria. De qualquer forma, o problema agora é que a empresa não tem ido muito bem nos últimos 2 anos e o marido de Maria quer vender ela, mas meus filhos querem que ele mantenha o negócio. Ele é o dono da empresa, então ele tem a maior chance de se beneficiar do acordo e tem sorte de ter encontrado um comprador agora. Mas meus filhos não aprovam o acordo porque, embora eles recebam uma parte dos lucros como acionistas e funcionários da alta gerência, eles obviamente ainda perderão seus empregos e querem um plano de longo prazo para si mesmos. Muitas pessoas da família sabem sobre isso porque Maria é um pouco boca grande e ela tem desabafado sobre isso para literalmente todos que querem ouvir. Então não é nenhum grande segredo que a família deles está brigando agora e eu acho que é por isso que Gabriel e Vitória decidiram vir até mim para pedir ajuda. Não é nenhum grande segredo que estamos indo bem, estamos fazendo anúncios e essas coisas e toda a coisa do boca a boca também está indo muito bem para nós. Então, depois de juntar tudo isso falando com um monte de parentes, decidi que manteria meus filhos bloqueados. Nos últimos 8 anos, eles não tinham interesse na minha vida e eles só estão aqui agora porque estão com problemas. Parece um insulto, e me sinto um idiota por ter contado com eles para recobrar o juízo em algum momento e se desculpar comigo. Mas alguns dias depois de serem bloqueados, eles apareceram na minha porta novamente, e começaram a exigir que eu os deixasse entrar, mesmo que eu tenha dito que não estava interessado em falar com eles. Eu disse a eles que tinha ouvido da família o que estava acontecendo com eles e seu padrasto e eu sabia que eles estavam aqui apenas porque queriam ajuda financeira de mim, e que a razão pela qual eles me deixaram em primeiro lugar foi porque seu padrasto poderia oferecer a eles empregos seguros em posições de alta gerência que eu não podia. Eu os chamei de vendidos e eles começaram a me acusar de ser insensível e ressentido porque, aparentemente, eles não tinham tais intenções. Eles me disseram que só queriam acertar as coisas comigo porque perceberam que, no final das contas, eu ainda era o pai deles e eles não podiam priorizar Maria constantemente em vez de mim.
Eles também me disseram que a única razão pela qual me pediram ajuda financeira foi por causa dos filhos, não apenas porque eu estava bem financeiramente agora. E disseram que era nojento que eu tivesse chegado a essa conclusão depois de ouvir um bando de fofoqueiros maldosos da família. Isso aconteceu 2 dias atrás e estou muito chateado com tudo isso. É tão ruim que precisei tirar uma folga do trabalho porque realmente não consigo parar de pensar no que estou fazendo agora. Sei que, lógica e racionalmente, o resto da família provavelmente não está mentindo para mim. Eles não ganhariam nada com isso e o resto da minha família sempre foi legal comigo. Especialmente depois do meu divórcio, eles sempre cuidaram de mim e eu realmente aprecio isso. Então, não acho que eles estejam mentindo sobre nada e nem fofocando, eles estão apenas me contando que perguntei a eles porque fui eu quem foi investigar a situação. Dito isso, também não entendo se devo realmente dar aos meus filhos uma chance de consertar as coisas comigo ou não, e ajudar eles financeiramente um pouco. Afinal, estou realmente bem o suficiente para apoiar eles e tenho certeza de que eles não estão pedindo algo de longo prazo. Eles provavelmente vão conseguir um emprego depois que a empresa for vendida e provavelmente estão apenas me pedindo para ser sua rede de segurança por causa de seus filhos. Eu não falei exatamente com eles sobre que tipo de dinheiro eles realmente querem, se é bom ser ou um empréstimo ou apenas boa vontade, mas de qualquer forma, eu sei que o apoio financeiro é parte disso. E eu sinto que só por causa de algo assim, eu realmente não quero deixar passar uma oportunidade de me reconectar com meus filhos e realmente construir um relacionamento com meus netos. Eu tenho estado constantemente estressada, e continuo pensando que talvez eu esteja cometendo o maior erro da minha vida ao me excluir da minha vida e talvez eu esteja sendo insensível e ressentido. A única coisa que está me impedindo agora é porque tenho medo de estar sendo usado e eu realmente não quero isso. Eu simplesmente não sei mais o que pensar. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Obrigado pelos comentários, acho que eu realmente precisava de uma verificação da realidade sobre a situação. Porque por desespero, eu tinha realmente começado, pensando em falar com meus filhos. Mas eu sei que estou sendo usado e eu não deveria ser um capacho para eles. É o que eu tenho sido todos esses anos, eles falavam comigo como se estivessem me fazendo um favor, e mesmo assim, eles sempre me desprezavam porque preferiam Maria e seu marido. E agora que finalmente sei por que exatamente eles o preferiram, não acho que haja como voltar atrás. Eu até falei com meus amigos sobre isso enquanto estávamos no trabalho e enquanto eles sabiam da história e tudo mais. Quando contei a eles sobre a situação atual e sobre tudo que eu tinha descoberto recentemente, eles ficaram chocados. Eles disseram que inicialmente, como acreditavam que meus filhos tinham sido manipulados por Maria e que era por isso que não queriam manter contato comigo, eles ainda acreditavam que poderia haver algum espaço para reconciliação. Mas agora que eles sabiam que tinham sido tecnicamente comprados pelo padrasto, não havia como voltar atrás. Eles me disseram para manter meus filhos bloqueados pelo bem da minha sanidade. Eu ainda não sei que tipo de dinheiro eles queriam, pode ter sido uma pequena quantia, mas mesmo assim, eu realmente não devo isso a eles. Mesmo se eles estivessem sendo sinceros outro dia, que estavam pedindo dinheiro para seus filhos e não para si mesmos, eu ainda não devo isso a eles. Eles nunca trouxeram meus netos para me ver. Eu sei que parece meio insensível, mas eu não posso começar a me sentir mal por cada criança que eu nem conheci doar dinheiro na forma de caridade. Se isso me deixa insensível e ressentido com a linguagem deles, que assim seja. Não me importo e não preciso me justificar para eles. Vou apenas me manter longe deles e viver minha vida. Vai doer, mas não acho que possa doer mais do que doeu nos últimos 8 anos. E se eu aguentar isso sem reclamar, acho que posso lidar com as consequências de cortar eles agora também. Pelo menos dessa vez, vai ser minha escolha e estarei no controle da situação, em vez de eles me tratarem mal. Atualização 2. Já faz 2 semanas desde que postei minha última atualização. Ontem, enquanto eu estava no trabalho, Gabriel e Sara apareceram com meus netos e começaram a exigir me ver. Eu estava ocupado com uma sessão de treinamento com alguns alunos, e normalmente, não tenho reuniões durante esse período. Quem quiser me encontrar tem que esperar, mas
Aparentemente, eles se recusaram a esperar. Não sei por que eles estavam esperando o tratamento especial, dado o fato de que ninguém sabia que eles eram meus filhos. Mesmo que o fizessem, isso não lhes dava direito a tratamento preferencial. De qualquer forma, nossa recepcionista me informou da situação e me disse que eles não estavam dispostos a esperar. Fiquei bem irritado, então decidi pedir a segurança para escoltar eles até meu escritório e fazer eles esperarem lá para que não fizessem uma cena no saguão. Levei meu próprio tempo para terminar a sessão de treinamento e depois de fazer eles esperarem por quase meia hora eu finalmente voltei para meu escritório para que pudessem me encontrar. Quando finalmente voltei para meu escritório, era muito óbvio que Gabriel e Sara estavam muito chateados. Meus netos também pareciam bem entediados e agitados, então, assim que entrei no meu escritório, eles começaram a me dar um sermão sobre a importância do tempo e me disseram que era muito rude da minha parte não falar com eles e fazer eles esperarem tanto tempo de propósito, especialmente quando eu sabia de fato que meus netos também estavam aqui com eles. O direito deles era realmente irritante, então eu disse a eles que os tratava da mesma forma que trataria qualquer um que viesse me encontrar durante uma sessão de treinamento. Se outras pessoas pudessem esperar que eu terminasse de fazer meu trabalho e então me encontrassem, elas poderiam fazer o mesmo. O fato de que eles esperavam tratamento especial de mim só porque eram meus filhos era realmente estúpido, especialmente considerando o fato de que eu nem tinha sido bem tratado por eles no passado, muito menos recebido tratamento especial, mesmo sendo o pai deles. E a decisão deles de levar os filhos com eles foi culpa deles. Esta era uma instalação de treinamento e eu tinha um trabalho aqui que era importante para mim, então se eles não conseguissem lidar com o fato de que eu os estava tratando normalmente, eles estavam livres para ir embora. A única razão pela qual eles esperaram foi porque eles queriam, eu não os forcei. Eles mudaram de assunto bem rápido e me disseram que tinham trazido seus filhos para me conhecer pela primeira vez para que eu pudesse realmente construir um relacionamento com eles e começar a me sentir como um avô pela primeira vez na minha vida. E foi muito difícil para mim, mas eu tive que recusar isso. Eu disse a eles que estava indo para casa, já que aquela tinha sido minha última sessão de treinamento do dia e agora que eu tinha terminado, eu só queria ir para casa e relaxar. Além disso, eu sabia exatamente o que eles estavam tentando fazer, eles estavam usando os netos para me agradar e isso não ia funcionar. Eu disse a eles que era muito covarde da parte deles tentar usar os filhos para que pudessem ter acesso a mim. É simplesmente antiético, e eles começaram a se defender, dizendo que não era isso que estavam tentando fazer, que tinham apenas trazido os filhos porque queriam que eu os conhecesse. Acabamos discutindo sobre isso porque era tão óbvio que eles só queriam meu dinheiro e é por isso que estavam desesperadamente tentando garantir que eu lhes desse outra chance. Eu conseguia ver através deles e não importava o quanto eles insistissem, eu dizia que era muito pouco e muito tarde. E eu amei meus netos à primeira vista, todos eles são adoráveis e eu realmente queria que tivéssemos nos conhecido em circunstâncias diferentes. Mas, novamente, isso é algo pelo qual os pais deles são os culpados. De qualquer forma, depois da discussão, eles começaram a insistir que pelo menos eu os ouvisse e os deixasse me contar sobre o plano deles para o qual eles precisavam do meu dinheiro, mas eu disse a eles que não estava interessado. Mesmo quando eles estavam discutindo, eles começaram a soar bastante frustrados, e depois que eu disse a eles que não estava interessado, Gabriel perdeu a paciência e começou a gritar comigo. E então as crianças começaram a chorar porque ele estava sendo bastante cruel. Então comecei a tentar confortar as crianças enquanto elas tentavam discutir comigo e foi tão irritante que em um ponto eu disse que chamaria os seguranças se eles não saíssem agora da instalação. E eu estava falando sério, acho que elas tinham percebido isso. Eles foram embora depois de me dizer que eu estava sendo completamente insensível e que meu ego iria me derrubar. Mas isso não importava para mim, eu só queria ir para casa e descansar um pouco, então foi o que eu fiz. Já se passaram 24 horas desde então e eu ainda não os desbloqueei, e eu também não planejo fazer isso. Especialmente depois do que aconteceu ontem, eu não acho que preciso, eu terminei. Atualização 3. Faz 3 dias desde a última vez que vi meus filhos. Obviamente não os desbloqueei, mas eles não pararam de tentar entrar em contato comigo. Hoje mais cedo, eles me enviaram um e-mail de um novo endereço, se desculpando por tudo o que aconteceu recentemente. Eles me disseram que não era assim que esperavam que as coisas se desenrolassem,
mas que conseguiam entender por que eu estava chateado com eles. Inicialmente, eles ficaram muito irritados por eu estar agindo assim, mesmo que estivessem tentando consertar as coisas comigo, mas agora, depois de pensar muito, perceberam que meio que mereciam. Eles também confirmaram tudo que eu já sabia, que tudo que eu tinha ouvido sobre eles era verdade e não era apenas fofoca sem fundamento. Eles tinham ficado um pouco surpresos quando os acusei de escolher o padrasto em vez de mim só por causa da segurança que ele poderia me dar financeiramente. Eles não tinham previsto isso, e também ficaram um pouco ofendidos, mas no final do dia, era verdade. Eles não podiam realmente fazer nada para mudar isso, mas eles perceberam que, enquanto cuidavam de si mesmos, eles se tornaram muito egoístas e eu merecia algo melhor. Nesse ponto, eu tinha todo o direito de excluir eles, mas a única coisa que eles me pediriam para fazer era não fazer isso com as crianças. Eles também me contaram o plano que tinham. Eles estavam realmente planejando me pedir para investir no negócio que estavam começando juntos. Obviamente, eles não podem impedir o padrasto de vender sua empresa, é completamente decisão dele como proprietário principal. Mas eles estavam indo sozinhos agora e não queriam comprometer suas próprias finanças, então estávamos pensando em colocar alguns investidores a bordo e o primeiro pensamento deles obviamente foi eu, já que eles não estavam se dando bem com o padrasto agora. Depois de pensar muito, eles perceberam que tinham sido egoístas dessa vez também, tentando me colocar a bordo como investidor, mas nunca realmente se arrependendo de tudo que fizeram no passado. Então, eles estavam escrevendo esse e-mail apenas para se desculpar comigo e me dizer que se eu quisesse conhecer meus netos, eu poderia ligar para eles a qualquer hora que eu quisesse e eles apareceriam. E eles nem queriam mais que eu investisse no negócio deles, seria completamente minha decisão. Depois de ler aquele e-mail, fiquei um pouco confuso sobre o que fazer, já que parecia bem genuíno. Mas, por outro lado, já fui feito de bobo antes e não quero que isso aconteça de novo. No entanto, quero construir um relacionamento com meus netos. Então acho que vou ter que pensar sobre isso e o que quer que eu decida. Atualização 4. Pensei muito sobre isso. E agora que já faz quase 2 meses desde a última vez que me procuraram, decidi que tentaria construir um relacionamento com meus netos, no mínimo. Sei que com meus filhos levará muito tempo para nos reconectarmos, mas esse não é o caso com meus netos. E eu já tenho 58 anos, não estou ficando mais jovem e não quero desperdiçar tempo ou oportunidades que estou tendo de passar com minha família, não importa quão pequena seja. Além disso, meus netos já cresceram muito sem conhecer o avô. Alguns dias atrás eu finalmente escrevi de volta para meus filhos naquele endereço de e-mail e disse a eles que ficaria mais do que feliz em receber eles com seus cônjuges e netos para jantar na minha casa neste fim de semana. Mas no mesmo e-mail, também deixei bem claro que não investiria no negócio deles. Se eles esperavam que eu os ajudasse financeiramente, em algum momento, eles poderiam esquecer. E se isso significasse que eles não estariam dispostos a me visitar, eu também estava bem com isso. Só quero deixar bem claro para eles que eu tinha meus limites e que não permitiria que eles os ultrapassassem. O tom do meu e-mail na parte posterior tinha sido bem severo, então eu não esperava exatamente que eles respondessem no mesmo dia, mas, felizmente, eles responderam. Eles me disseram que não esperavam ou queriam que eu investisse em seus negócios, eles não mereciam. Mas eles queriam que eu pudesse construir um relacionamento com meus netos, então eles ficaram felizes em aceitar meu convite para jantar. Então foi assim que eles acabaram vindo para jantar ontem e nós realmente nos divertimos muito. Os parceiros deles são pessoas muito legais e todos eles se desculparam comigo por tudo o que aconteceu no passado, e eles me disseram que estavam ansiosos para começar de novo. Eu realmente gostaria de ter uma família porque sempre fui meio solitário. Em breve, eu também vou me aposentar, então bem, acho que este é um bom momento e oportunidade para consertar as coisas. Estou muito feliz que meus filhos finalmente decidiram me procurar e fazer a coisa certa. Espero que as coisas melhorem para nós no futuro. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!